Nós estamos hoje diante de uma espécie de pessoas que não tem limites. Podemos observar isso nos diversos setores da vida, nas diversas dimensões e estruturas da vida. As pessoas não têm um limite, de modo geral. Assim são os consumistas. Mal e mal compraram uma peça de roupa, já querem outra, colocam aquela de lado, dizendo que há algo mais atual e necessário a ser consumido. Assim é com os celulares, assim é com os automóveis, assim é com as reformas numa casa. Há pessoas que mal e mal reformaram um cômodo, já inventam uma nova reforma, daí tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, aquele outro. E é assim. As pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. O carro novo, o celular novo, a reforma, a roupa nova, o calçado novo. E por aí vai. Ou aqueles que mal e mal terminaram um curso universitário já querem fazer outro e não acaba. É apenas uma busca intelectual, mas não uma busca por si mesmo. Não o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal verdadeiramente. É claro que a vida é movimento. Nós precisamos buscar alguma coisa, precisamos correr atrás de algo. Isso nos motiva, precisamos ter conquistas. Mas nesta busca desenfreada e exagerada e sem limites, onde as pessoas nunca chegam a um ponto, mal e mal terminam uma função, mal e mal conquistam uma coisa, já querem outra, isso apenas comprova uma torção da lei do movimento. A lei do movimento exige de cada ser humano uma movimentação. Mas essa lei do movimento, primeiramente e principalmente, ela toca o espírito, exigindo do espírito o movimento em si, o movimento interior, o autoconhecimento, o aprofundamento. Isso o ser humano deve buscar nessa vida. Deve sim buscar questões materiais também, mas não apenas as questões materiais. E no caso dessas pessoas que não têm limites, que não param de reformar a casa, que não param de trocar de carro, de celular, de roupa, ou que não param de viajar, mal e mal viajam para um lugar, daí já vão viajar para outro lugar, e por aí vai. Todas essas pessoas sem limites, elas estão apenas aqui, na esfera do cabeção, na esfera da mente humana, onde o ser humano busca apenas o movimento externo, ou seja, a correria. A maior parte das pessoas vive na correria, única e exclusivamente. E isso, por sua vez, não tem nada a ver com o movimento espiritual. O ser humano deve sim buscar aquilo que precisa de um certo conforto, precisa ter onde morar, uma casa minimamente adequada, precisa se locomover, precisa se vestir, se alimentar, mas é preciso ter um limite nisso. Quando o ser humano alcança um determinado estágio, ele precisa sossegar, dedicando tempo ao desenvolvimento espiritual. Mas essas pessoas sem limites, que querem sempre mais reformas na casa, viajar mais um carro novo, mais um celular, mais uma roupa, mais um calçado, etc. Essas pessoas acabam não se focando na questão espiritual, porque estão desfocadas, têm uma existência distorcida, afastada e apartada
do essencial. Então esse é o grande problema. Essas pessoas sem limites, porque o cabeção no ponto morto não para de girar, isso clama apenas por buscas terrenas. O problema é esse. Quando sobram apenas as buscas terrenas, quando existem apenas as buscas terrenas no horizonte de uma pessoa, sem a verdadeira busca interior. Quem tem a verdadeira busca interior, ele alcança um equilíbrio, ele se sente saciado com a sua própria vida espiritual. E daí se contenta com as conquistas materiais até um determinado patamar. Busca aquelas conquistas necessárias e depois se dedica ao essencial, que é o desenvolvimento espiritual. Então, é preciso ter um limite nas nossas conquistas materiais, porque, do contrário, o ser humano envelhece e continua nessa correria, reformando a casa, fazendo isso, aquilo, aquele outro, só trocando de carro, de celular, etc. Então, a vida se reduz a isso, a consumir, a comprar, a reformar, a fazer coisas apenas na matéria grosseira mais densa. Enquanto que o espírito permanece adormecido, sem exercitar as suas aptidões, os seus verdadeiros dons. Esse que é o problema. Estamos diante de uma humanidade atrofiada, uma humanidade progressista que busca cada vez mais o progresso material apenas, o que denuncia um atrofiamento espiritual. Os seres humanos são pássaros onde apenas uma asa se desenvolveu, a asa material, que clama pelas conquistas da matéria grosseira densa, enquanto que a asa espiritual está completamente atrofiada. Por isso a vida sobre a Terra virou esse caos, esse desequilíbrio, porque é resultado da atuação de pessoas desequilibradas, desarmoniosas, que não desenvolveram o seu lado espiritual, pessoas que não conseguem sossegar, que vivem numa correria, numa busca frenética de coisas que já têm. O pior é isso, as pessoas deveriam buscar coisas novas na esfera espiritual, até para dar um sentido às conquistas materiais, porque as conquistas materiais sem um lado espiritual não têm sentido, são vazias, são ocas, são fúteis, são resultantes de uma vaidade que não tem limites, porque onde não existe uma vida espiritual minimamente desenvolvida, as pessoas não têm limites. O cabeção não para de girar. A pessoa mal e mal fez uma coisa, já quer outra. Mal e mal reformou um cômodo da casa, já quer reformar outro. Mal e mal trocou um móvel da casa, já quer comprar outro, e por aí vai. Eu sei que todo mundo é livre para fazer o que quer. Quem sou eu para criticar os outros? Mas é uma constatação. Todo mundo na família encontra pessoas assim. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, são pessoas chatas, pessoas intrometidas, pessoas que perturbam a ordem, a harmonia, com esse seu excesso de buscas terrenas, pessoas que não sossegam e que não deixam ninguém ao seu entorno sossegar. Isso que é pior. Essas pessoas infernizam a vida dos outros ao seu redor. E se a vida em sociedade está tão infernal hoje, é porque as pessoas que gerenciam a sociedade, as autoridades, os grandes empreendedores, todo esse pessoal não sossega, não tem vida interior, não tem desenvolvimento espiritual, busca apenas o lado material e daí atira a sociedade nesta busca vazia, sem limites. O que é o progresso material dos dias atuais?
se não é isso? O que é a classe empresarial, em sua maior parte, dos dias atuais, se não isso? Produtores de bugigangas que estimulam um consumismo desnecessário nos cidadãos, para que seus negócios continuem crescendo e prosperando sem limites. Os investidores, os empreendedores de nosso tempo, em sua maioria esmagadora, são pessoas sem limites, que não têm um equilíbrio. Ali apenas a asa material se desenvolveu, enquanto que a asa espiritual está completamente atrofiada. Isso é uma constatação, é um fato. Falta paz na vida em sociedade, porque falta paz nas pessoas, falta sossego nas pessoas, falta as pessoas se contentarem com o que têm materialmente e trabalharem um pouco o lado espiritual para que possa surgir um equilíbrio. A vida econômica hoje é uma busca frenética por coisas que as pessoas já têm. As pessoas estão correndo atrás do que elas já têm, apenas para renovar o guarda-roupa, renovar a casa com móveis da moda do momento, reformar a casa com novos objetos de decoração, com as novas tendências da arquitetura, etc. e tal, e fica por aí. E fica por aí. A vida se reduziu a isso. A vida se reduziu a isso. E toda essa correria destruiu a harmonia, lançou a sociedade numa busca vã, onde quem busca realmente se conhecer e se desenvolver acaba sendo atropelado por causa desses malucos que não têm limites e que vivem nessa correria desenfreada. Isso está acabando com a sociedade humana. Essas pessoas sem limites, que não sossegam, que não param para ter um momento de introspecção, de intuição, de aprofundamento de si. Pessoas sempre ocupadas com coisas externas. É isso. Pessoas sempre ocupadas com coisas externas porque estão no cabeção. O cabeção sempre se ocupa com coisas externas. Só se ocupa com coisas externas quando não existe um espírito desperto dentro da pessoa. E isso acaba gerando cada vez mais o descarrilhamento da sociedade. A sociedade está bagunçada por causa dessas pessoas. As autoridades, assim, as pessoas de destaque na nossa sociedade são assim, investidores, empreendedores, empresários, etc. e tal. Pessoas sem limites, pessoas que lançam a sociedade neste turbilhão de suas loucuras. Eu sei que é preciso ter um determinado progresso material, mas dentro de uma solidez, dentro de um sentido, dentro de limites para que sobre tempo, disposição e energia também para o desenvolvimento espiritual. Mas se a busca pelo progresso material monopoliza a atenção das pessoas, drena todas as energias, todo o tempo, o que resta no demais? Não resta nada, não sobra nada. Observa-se apenas esse grande rebanho de pessoas autômatas, pessoas no piloto automático. Esses seres humanos sem limites estão no piloto automático, aqui no cabeção. São glutões mentais que nunca se sentem saciados, porque onde o espírito não está desperto, o ser humano não se sente saciado com coisa alguma. Precisa sempre estar correndo atrás das externalidades, enquanto que o espírito, por sua vez, vai atrofiando cada vez mais. Cada vez mais. É assim nos dias atuais. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, até se revoltam quando ouvem afirmações dessa espécie. Mas é um fato, é uma constatação.
A sociedade está cheia de pessoas sem limites. Sem limites na perspectiva do cabeção, das suas bugigangas materialistas, do seu consumismo e do seu progressismo. E onde não há limites nesse sentido, não há espaço para o desenvolvimento espiritual, porque o espírito é esmagado, é engolido, é soterrado por esse excesso de mente. Esse é o grande mal da nossa época. Essa vida sem limites de pessoas que levam uma existência sem sentido, completamente sem sentido, porque falta o essencial. Falta o essencial, uma vida interior saudável que não se desenvolve por causa desse excesso de tudo. Excesso de tudo o que não presta, enquanto que o essencial e o necessário não encontra espaço para dilatação, porque as pessoas estão sempre ocupadas com coisas inúteis, necessárias muitas vezes, mas numa certa medida, no equilíbrio, e não nesse desequilíbrio violento dos dias atuais, essa desarmonia doentia dos dias atuais, onde existem apenas necessidades externas, enquanto que as verdadeiras necessidades interiores são soterradas e sufocadas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!